Como eu trouxe o microfone de casa, eu vou me permitir ficar por aqui. E aqueles que tiverem algum problema de audição, alguma coisa assim, é falta de fé. Então, é sempre com uma certa alegria, um bom humor, um certo entusiasmo que nós podemos verificar que dias como esse, ou momentos como esses minutos breves que aqui estaremos, são sempre recheados de muita alegria, porque não somente porque a gente mata a saudade do pessoal que já conhece, mas também porque nós podemos tirar alguns minutos para pensar com seriedade naquilo que da nossa vida é bastante importante, sobre o significado profundo de se viver, sobre as análises que nós podemos fazer, olhando um pouquinho para esse nosso interior. Mesmo que o dia a dia nosso seja bastante corrido, difícil, complicado, nesses minutos que aqui estaremos, cada um de nós terá a oportunidade de pensar um pouquinho mais sobre aquilo que é, sobre as suas necessidades, sobre suas vontades, ou até depois de alguns minutos transcorridos, até podemos concluir que vale a pena seguir caminhos um pouco melhores, mais edificantes, que talvez com um pouco de trabalho, um pouco de suor, um pouco de vontade, nós consigamos mudar um pouquinho a rota da nossa vida até o momento. Assim, eu deixo, antes de mais nada, o meu agradecimento a todos os senhores que se propuseram a estar aqui nesses minutos que cá estaremos, para que nós pensemos juntos, avaliemos cada um de nós a nossa vida e, por que não, aproveitemos também. Mas também que intimamente possamos juntos agradecer aquele que é o nosso Criador, conhecido como Inteligência Suprema, Deus. Cada um dê um nome que melhor lhe aprouver. Mas agradecer intimamente pela possibilidade de se reconhecer como filho de Deus, aquele que escolhe seu destino, seu futuro, e até, quem sabe, aqueles que se reconhece por meio das suas atitudes como um cristão verdadeiro. E claro que depois desses agradecimentos, eu faço um convite para que a gente comece a fazer uma avaliação da nossa vida sobre o significado do tema que será exposto, que é a família nos dias atuais. E nós poderemos então avaliar a nossa vida sob uma perspectiva um tanto quanto interessante, porque todos nós que somos espíritas, que procuramos dar um significado prático com a religião que nós adotamos, observando que, talvez, alguns dos preceitos que nós acreditávamos há tanto tempo em outras religiões, talvez na doutrina espírita tenham um significado um tanto quanto diferente, poderemos observar como é a nossa vida do ponto de vista prático. Nós que vamos num centro espírita semanalmente, observamos que até a predisposição das pessoas que cá estão é um tanto quanto diferente. Talvez uma predisposição ao bem, um certo ânimo diferente, procurando, quem sabe, uma alegria. Talvez até tentamos nos comportar de uma maneira que é diferente do dia a dia que nós encontramos do pessoal aí fora. Até destoa um pouco o comportamento que observamos dentro dessas instituições, ditas instituições de caridade, como igrejas, centros espíritas, templos religiosos, casas de caridade em si, com aquilo que a gente vive aí fora. E até talvez alguns terão uma certa dificuldade a observar a sua própria família, porque nós somos criaturas que vivemos num mundo de provas e de expiações. E o mundo de provas e de expiações é justamente esse mundo que abriga criaturas que necessitam de passar pelas dificuldades, pelos desafios e até, não porque, superá-los. Esse é o objetivo primordial da nossa vida, vencer os desafios. Mas já que cá estamos, não é porque nós passamos pelos desafios porque vivemos no mundo de provas e de expiações. Mas vivemos no mundo de provas e de expiações porque somos criaturas que necessitam de corrigir o seu comportamento, a sua maneira de ser e a sua maneira de pensar na vida que tem. E enquanto nós não mudarmos a nossa forma de se portar na vida, ou seja, o nosso comportamento, estaremos vivendo num mundo complicado, difícil, que necessita de se transformar intimamente ou primeiramente no nosso interior.
para posteriormente vivemos num mundo um pouco mais feliz, um pouco mais fraterno e um pouco mais feliz em si. Mas é necessário que nós, já que estamos observando o que é a família nos dias atuais, já que somos criaturas que vivemos no mundo de provas e de expiações, sabemos de antemão que as nossas próprias famílias são famílias também que estão encaixadas neste tipo de lei. As famílias, via de regra, do nosso globo, são famílias que estão também submetidas aos relacionamentos provacionais. Talvez aqui o pessoal esteja olhando com uma cara de paisagem, que não saiba o significado do que é se viver numa família com pessoas difíceis. Mas como eu rodo muitos centros espíritas, visito muito lugar, é necessário que a gente acredite também por meio da fé que existem famílias dificílimas de se viver. Mas vocês que já aprenderam como é ter uma família iluminada, que não tem problema nenhum, que nós temos aquelas pessoas maravilhosas vivendo conosco, façam um exercício, um esforço de imaginação para tentar entender o que são as famílias difíceis. Sabe aquele pessoal que a gente conhece como Mo ou Benê? Aquela gente boa que a gente deixa em casa às vezes. Aquela gente especial, que fazem parte da nossa família. Mas entender o significado do que é ou do que são as famílias, nos dias atuais, é necessário que a gente faça uma pequena pausa, para tentar entender também o que eram as famílias lá no passado. Quem sabe na década de 60, conhecida como nossos avós, bisavós, todos tivemos. E nós observamos que aquelas famílias de antigamente possuíam certas características. Tinham suas próprias qualidades, mas também seus defeitos. E por que é que a família de hoje é do jeito que é, se a gente não tentar compreender qual é a história daquela família que lá de trás viveu ou presenciou, que desembocou na família de hoje? E eu faço uma pequena pausa, porque às vezes é necessário uma autobiografia, ou até o que a gente viveu, para tentar entender que as nossas famílias eram mais ou menos parecidas. E eu farei algumas narrativas aqui, que são muito íntimas, muito minhas, e talvez até alguns que aí estão sentados observarão também na sua memória, no retrovisor da sua história, alguns momentos vividos muito parecidamente com o que eu vivi. Lembro-me muito claramente na casa da minha bisavó, num dado momento, em que lá entrei e olhei para uma parede. Observei que a parede era adornada com um quadro de formato mais ou menos oval, um círculo um pouco esticado. E naquele quadro, primeiro que eu não identificava se era uma foto ou se era uma pintura, coisa do passado. Mas não somente isso, eu observava aquelas duas criaturas, lembro-me como se fosse hoje, que aquelas duas criaturas que lá estavam, eu tinha uma certa impressão de que nem na família existiam, porque não se pareciam com ninguém que lá vivo estava, naquela casa. Mas também uma outra característica me chamou a atenção. Nenhuma daquelas criaturas contidas na foto esboçava o mínimo sorriso. Eu até achava, depois de um tempo que eu cresci, que no passado o que predominava no mundo e nas famílias era o mau humor e a sisudez. Toda e qualquer foto que era tirada, não existia aquilo que nós conhecemos hoje como sorriso. E quantos de nós não tem esse bendito quadro na casa da bisavó, da avó, ou de quem quer que seja da sua família, com aquelas duas personagens, geralmente a masculina com um bigode fenomenal, e ao lado uma mulher que esboçava a felicidade tremenda na terra, com aquela figura ao lado. Eu sei que vocês têm desse daí também, né? Mas eu também observava que alguns comportamentos naquela família eram muito singulares. Eu, muito jovem, guardei no meu interior, na minha memória, algumas coisas que aconteciam. Primeira delas, sempre a avó ou a bisavó
possuía de 10 a 12 filhos. Eu não sei se é um número meio cabalístico, alguns dirão 13, para ficar meio assim um número primo, mas era gente que não acabava nunca. E aqueles 12 que queriam se matar, via de regra, porque irmão é mais ou menos assim que procede, um para com o outro. Só que acontecia alguma coisa no meio daquela bagunça toda e daquela briga, em que a bisavó dizia, ela invocava uma entidade naquele momento, e não pensem os senhores que é um espírito, porque era o pai, e dizia, quando o seu pai chegar, e aqueles 12, não se escutava nenhum pio dentro de casa. E é tão engraçado, porque a gente observa, parece um negócio que é uma história hoje em dia. Não é possível, porque os pais de hoje em dia têm meio filho, e já não aguenta com aquela criança, que não para quieta de jeito nenhum. E lá no passado, aqueles 12, quando o seu pai chegar, e o pai podia ser até bacana, gente boa, tranquilo, mas a mãe pintava um pai que servia de pretexto para colocar a disciplina em dia dentro de casa. Mas também poderíamos até dizer, o que será que aconteceu com a família de antigamente? Porque os casamentos, no mínimo, faziam bodas de diamante. Durava, mas durava com gosto. E a gente não para tentar entender o significado do que eram aquelas junções. Porque o marido em si era educado para trazer comida para dentro de casa, e ponto final. Se tivesse isso, estava tudo certo. E a mulher era educada principalmente para casar e cuidar das crianças. Mas a relação de um para com o outro, geralmente, ou via de regra, era sempre uma mulher que se sacrificava e se anulava em prol de um objetivo maior, dos filhos. Por isso aquele mundaréu de filhos, e não interessava se a mulher tinha de ter as suas ansiedades como mulher, como pessoa, como uma pessoa que necessita do carinho, do entendimento ou de um companheiro, tivesse a possibilidade de encontrar naquele que juntou com ela as suas trouxas, de poder estabelecer um caminho a ser seguido juntos. E não tinha, só que a mulher se anulava. Para aquele que, via de regra, também era um bastante tirano dentro de casa. E alguns de nós carregam marcas na sua própria personalidade, que passou com os seus avós, com os seus pais, e com aquele pessoal que educou da maneira que achava que deveria de educar naquela época. Quantos de nós não olha para trás e se diz, poxa vida, mas eu sou uma pessoa relativamente amarga, culpa dos meus pais. Meu pai era rígido, e ai se eu falasse uma coisa, se eu chegasse 1 minuto depois, se isso ou se aquilo, e cada um de nós terá a possibilidade de dizer o que é a sua reclamação da época. Mas alguns dirão, ai, mas a minha mãe fazia de tudo por mim. Ela colocava o maior amor do mundo para que hoje eu fosse uma pessoa de bem, um homem ou uma mulher de bem. Uma pessoa que sabe o que é ser bem tratada, se não fosse minha mãe. E cada um de nós poderá observar, no transcorrer da sua vida, as suas próprias formas de pensar, sua personalidade, que via de regra é forjada, principalmente nessa época que para todos nós é muito frutífera, a infância. Mas também poderíamos observar que naquele tempo era outro tempo. E à medida que o tempo foi se passando, as coisas foram se alterando. Alguns de nós não sabem nem porquê, mas alguns dirão, é o processo de evolução da humanidade. Poderíamos até dizer que fenômenos acontecidos no nosso globo foram muito responsáveis para que acontecesse o que aconteceu. Talvez até a Segunda Guerra Mundial fosse um dos contributos para a Europa, para que isso acontecesse, de 39 a 45, em que os homens de todas as famílias foram enviados à guerra, mas, por isso mesmo, as mulheres foram convocadas como força de trabalho para as fábricas, porque nada poderia parar, até aquelas fábricas que produziam os produtos que eram resultado dos esforços de guerra.
E as mulheres, à medida que foram experimentando a possibilidade de tomar conta de si própria, de poder decidir um pouco sobre sua própria vida, e até, quem sabe, angariar recursos para decidir aquilo que querem, começaram a tomar gosto disso. E os homens, como toda guerra que acaba, voltaram para casa. Só que voltaram para casa e começaram a se deparar com aquelas figuras que começaram a experimentar o significado do que é ter provento do seu próprio fruto de trabalho. E todo homem que é muito bem equilibradinho, que era um tirano dentro de casa e se dá conta de que agora encontra uma pessoa que sabe o que é bom, começa a ter problemas com sua parceira e, por consequência, consigo mesmo. Porque não se entende e não entende o que está acontecendo. E todo esse tempo de história que possibilitou a mulher ganhar o mercado de trabalho, e permitam-me fazer uma pequena vírgula, porque o mercado de trabalho em si trouxe a mulher e deveria de trazer muito mais, porque as mulheres, cá entre nós, são seres especiais. Eu faço até uma pequena pausa, porque eu admiro muito as mulheres. Não somente porque são capazes de trazer ao mundo, por meio da gestação, um ser e carregá-lo durante 9 meses, para que um dia ele saia e traga ao mundo uma figura que será um novo cidadão. E nesse particular eu até diria, se fosse com os homens, a humanidade acabaria em 2 semanas se a gravidez viesse para o nosso colo. Pelo menos para mim, eu falo, pode parar. Nem começo, porque imagina, sair um bichinho daquele, sair de dentro da gente. Por isso as mulheres são muito corajosas. Mas também, nós que somos espíritas, observamos que sempre em romances espíritas, nós podemos compreender que as mulheres são sempre seres muito especiais. Passam apertado, passam por dificuldades, não tem problema nenhum. Mas é uma só. Não é maravilhoso isso? É uma vida em que ela leva com sacrifício, com retidão, cumpre seus deveres e vai para o além, vai para uma colônia espiritual, vai para o céu, alguns dirão. E nós homens, a gente vai errando, erra de novo, repete o erro infinitamente e nasce de novo. Portanto, se numa outra reencarnação alguém vir aí uma mulher por aí, na casa de quase 2 metros de altura, falando alô, reconhecermos-nos aí pela estrada da vida, eu logo vou dizer, até logo, essa é a última, se me encontrar, porque eu venho mulher na próxima, certeza. Essa é a nossa vida, a gente vai vivendo polaridades, experiências que nos trazem a possibilidade de sermos pessoas melhores, por meio das experiências nas quais todos nós deveremos de passar. Mas é claro que eu não estou fugindo do tema, porque necessário é compreender por que é que desembocamos na família dos dias atuais. E aquela mulher que veio de lá de trás, pós-Segunda Guerra Mundial, entendendo-se um pouco mais, compreendendo que nem tudo que a sociedade dizia para ela tinha de ser do jeito que era. Você vai ficar dentro de casa, você vai obedecer seu marido, você nasceu para ter filho, e só. Aí ela começa a se questionar, será que isso é verdade para mim? Porque cada um de nós tem uma realidade íntima para dizer se as coisas fazem sentido ou não, na nossa vida como proceder e até na forma como cada um de nós vai se comportar. E à medida que experimentamos ou experimentam as mulheres o significado do que é viver dessa forma, elas passam a estabelecer metas para a sua própria vida. Mas também essas pessoas que passaram pela dificuldade de vivenciar sua infância naquela família de lá de trás, dos anos 60, dos anos 70, são justamente os adultos que cá estão, ainda com conflitos internos para a sua própria vida, ainda trazendo aquela criança ferida que não recebeu o carinho suficiente, que todos nós no nosso íntimo poderíamos dizer, poxa vida, se eu tivesse tido um pai mais chegado, alguém que conversasse comigo, que fosse uma pessoa mais carinhosa, quantos de nós não diz? Só que a gente não vai além para pensar que às vezes esse pai deu o que teve,
E se ele não teve mais que isso, ele deu tudo. Mas nós sabemos reclamar. Mas alguns de nós traz também dentro da própria alma. Mas a minha mãe era dominadora, ela queria que eu fizesse isso, queria que eu fizesse aquilo. E se não fosse do jeito dela, não era de jeito nenhum. Quantos de nós não vivenciou na sua vida e traz esses conflitos e vai desembocar naquele justamente que todos nós conhecemos como mo ou benê. E permitam-me até fazer uma brincadeirinha aqui, porque eu tenho uma prima que ela me sabe espírita. Esses causos são sempre engraçados, né? Ela me sabe espírita, então ela sempre, assim, conversa comigo quando o calo aperta, né? E ela, geralmente, quando o calo aperta, o assunto é meio pesado. E nesse dia, um dia fatídico, eu logo observei no celular tocando. E quando o celular de hoje toca, ele identifica até CPF e RG da pessoa, né? Então a gente sabe qual é a peça do outro lado da linha. Só que é aquele tipo de pessoa que a gente não fala alô, né? A gente tem vontade de falar Pai Nosso que estás nos céus, né? Porque sabe que vai vir bomba. Mas tudo bem, antes de atender, a gente logo estabelece uma ligação com Jesus, né? E fala, vamos lá, né? Já que me empurrou esse pepino, vamos lá. E começa, a conversa vai, conversa vem, se eu estou bem. E eu sei que não é porque eu estou bem, não. A conversa é para ser, vai chegar no ponto, logo, e eu esperando, ali, firme e forte. E logo chega a conversa, olha, eu tive uma semana do cão. Eu tive uma semana difícil, briguei com todo mundo no trabalho, e eu preciso de uma ajuda só, de uma caridade. Eu falei, ó gente, ela usou até a palavra caridade. Nós que somos espíritas, para tentar, né, torcer. Eu falei, mas pode falar, o que é que você quer? Eu preciso ir num centro espírita. Mais um centro espírita que tem um passe forte. E eu sou meio brincalhão, né, de personalidade. Já tenho uma personalidade assim, bem-humorada, né? E eu logo brinquei, eu falei, eu vou quebrar esse gelo. Mas você quer ir no centro espírita para tomar um passe assim, de repente com alguém, um fisiculturista, um fortão, que dê um passe daqueles que tire todo o problema. Ela não é nada disso. Eu quero ir num centro espírita que limpe, que tire tudo que eu tenho de ruim. Porque pelo menos nessa semana que eu garanto, família são essas coisas, né? Mas tudo bem, eu falei, não, tentei fazer até uma propaganda do espiritismo, falando que não existe isso de passe forte, de passe fraco. É muito mais importante a nossa predisposição, quando a gente vai numa palestra, raciocina sobre nossa própria vida, evidencia e faz conexões com coisas que fazem sentido, acha até que vale a pena ser bom fazendo bem, e por aí vai. Fiz aquela propaganda e ela falou, mas você está complicando demais. Eu já mentalmente com Jesus, olha, toma que o filho é seu. E eu falei, mas então vai para qualquer centro, está tudo certo. E ela achou ainda que eu não queria ajudar, que eu estava muito de má vontade. Mas não tem problema nenhum. Passou o tempo, tal, e ela logo falou para mim, num outro problema, numa outra ligação. Olha, eu estou com um problema e eu estou querendo encontrar aquele que vai ser a minha tampa da panela. Eu falei, gente do céu, vou dar de santo casamenteiro daqui a pouco. Então, eu queria conversar com você para saber se o que eu estou pensando está correto. Eu falei, mas o que é? E ela disse, olha, eu estou procurando mais ou menos alguém assim. Eu vou fazer uma historinha, você vai entender que tipo de pessoa é, que eu estou com dificuldade de encontrar. Eu quero assim um homem, que ele seja mais ou menos assim. Que ele chegue mais ou menos com o seu cavalo branco, arrombe a porta do castelo, lute com todos os dragões, suba a escadaria até aquela princesa encantada que sou eu, que estou dormindo no meu sono interno, tasque-me um beijo, pegue-me no colo, leve-me para a felicidade eterna, para que a gente viva feliz para sempre. Você acha que eu quero muito? Gente, eu canso de contar um negócio desse. Imagine se nós tivéssemos que vivenciar ou atender uma princesa dessa. Uma princesa que acha que não existe príncipe aqui nessa terra. Nós que estamos mais para sapo do que para príncipe, ficamos infelizes porque a gente não consegue no nosso entendimento da vida. Mas ela foi além.
E depois que der certo, eu quero ser um homem que pelo menos traga para mim todos os dias café na cama. Eu falei, gente... Mas ela continuou, se eu for para o banheiro, jogue pétalas de rosas. E também que seja espírita, né? Teve que fazer uma propaganda. Eu falei, meu Deus, louvado seja Deus, tomara que atenda, né? Tomara que esse ser encontre esse anjo celestial. Mas nós somos mais ou menos assim, nós desembocamos da família dos dias atuais. E famílias nos dias atuais são aquelas que, como eu disse anteriormente, têm aquele meio filho e não consegue de maneira nenhuma tomar conta. Porque também cá entre nós, alguns seres que estão reencarnando aqui são muito especiais. Eles já saem do útero com um tablet ou celular na mão. O Wi-Fi já vem na cabeça da criança. E ele sabe mais do que nós, que apanhamos para pegar esse telefone e tentar fazer alguma coisa. Mas também são criaturas em que os pais que tiveram a sua infância querida ou ferida, postas à prova. Porque esses mesmos pais já vieram com uma questão íntima, pelas dificuldades que passaram na sua própria infância, a dizer, olha, meu filho não vai passar por nada de dificuldade que eu passei. Então eu vou dar tudo para ele. E a mãe fala, amém. É mesmo sendo espírita. E a mãe fala, eu também vou. Aí vai fazer karatê, vai fazer judô, vai fazer tudo. E ainda na hora das refeições, o que é que você quer comer? Quantos de nós não faz isso? A criança escolhe o que é que ela quer. Sendo que nós, na nossa infância, quem de nós lembra da nossa infância? Como era fácil escolher. Eu lembro da minha, tudo era fácil escolher. Eu tinha apenas uma única dúvida, se eu ia usar quichute, conga ou bamba. Só. Era a dúvida existencial da época. E geralmente era quichute, comprado na feira. Quantos de nós não passou por essa época? Ia comer pastel na banca e na volta ainda trazia um quichute, num saquinho, não tinha nem caixa. Era assim a nossa vida. E hoje que as crianças, que é que você quer? E parece que as crianças vieram com uma programação interna para dizer comida japonesa. E nascidos no Brasil. E o pai, né, que se lasque, para trazer uma bandejinha dessa com 3 dígitos, né, para comprar. Crianças. Que é que você quer, meu filho? E a criança vai sendo colocada na vida com uma redoma. E os pais falam, não vai passar por dificuldade nenhuma. E o tempo vai passando. E de repente a criança se torna um tirano. Porque os pais colocam-na em chefe de família. Porque antigamente existia a mãe e o pai um pouquinho acima, e depois a mãe, como os representantes do que seriam as figuras que dominavam a casa, que decidiam o que ia ser feito. E toda aquela criançada obedecia. Sim, senhora. E hoje colocam a criança para decidir o que vai comer, o que vai vestir, que hora vai dormir. E hoje a gente fica até meio fora do eixo a se perguntar como é que existe hoje criança indo para psicólogo. Como existe hoje criança com esses tipos de ideação suicida? Eu nem sabia o que era suicídio, não dava tempo. Na época nossa, a gente brincava na rua. E hoje a brincadeira é eletrônica, com alguém que a gente nem sabe quem é, num videogame, no celular, na internet, onde é que for. Quem de nós não brincou muito na rua, voltou sem a unha do dedão do pé? Feliz da vida, e olha para trás e fala, nossa, que tempo legal, que tempo bacana, tanta brincadeira, que a gente adorava. A criançada daquela época tinha um casco no pé, né? Porque só andava descalço, na rua, e tudo era alegria, tudo era felicidade, e hoje é um desgosto de ter tudo.
As crianças têm de tudo. Os pais precisam se colocar no eixo para compreender que é necessário educação, disciplina, boa vontade. Os avós podem estragar, não tem problema nenhum, porque o avô foi criado para estragar o neto. Mas o filho precisa ter um tento um pouco maior, para colocar disciplina, para incutir um pouco de significado existencial da própria vida. Porque aquele serzinho que nos foi confiado é justamente aquele ser que precisa de guia, que precisa de orientação para se tornar um homem, uma mulher de bem, uma pessoa comum, mas uma pessoa também, se possível, cristã, com ideais na sua própria vida. E a gente tem o papel de trazer essa pessoa para poder utilizar-se dos conceitos um pouco mais dignos do que é a vida. Por isso a nossa vida é assim. E a gente fala, mas meu Deus, e hoje casamento não dura nada. Por quê? Aquelas crianças também que cresceram, com as suas dificuldades, com a falta de entendimento, hoje, qualquer primeira discussão ou desentendimento, eu quero a escova aqui. E a pessoa coloca a escova lá. Então não quero mais nada. Quantos de nós não passa por experiências similares a essa? Porque não se entende, porque não se compreende, porque não se esforça, porque não resiste. É a nossa vida. E todos nós vemos que esses conceitos que estão incutidos na nossa vida são justamente aqueles que nos fazem observar que as famílias nos dias atuais são constituídas pelo nosso comportamento, pela nossa forma de ser, pela nossa maturidade, via de regra, às vezes, bastante deficitária. E a gente começa a passar todos os dias com uma angústia tremenda dentro do peito, sem compreender que, às vezes, aquilo é resultado do nosso comportamento. Ai, poxa vida, mas eu queria ter uma família muito feliz. Quem de nós não queria? Seja com nossos pais, seja com nossos filhos, seja com a pessoa que a gente vai tomar a mão e falar, vamos por aqui. Todos queríamos. Mas, como somos criaturas que necessitam de aprendizado, que necessitamos de um pouco mais de compreensão, é necessário que a gente passe por algumas curvas da vida, que são resultados ou das nossas escolhas dos dias atuais, e se não for, de outras paradas, de outras vidas. É a nossa vida. E a gente fala, porque quantos de nós não pode olhar para trás e dizer, poxa vida, eu tenho pais dificílimos, mães e pais, que não dá para trocar, não tem para onde correr. Ai, mas eu estou com esse fulano aqui que eu decidi juntar por meio de, sei lá, qualquer escolha que eu tive. Muito bonito, uma pessoa linda, você fica com a pessoa linda. Passou 6 meses, você não aguenta, porque a beleza se esvai. Beleza não é duradoura, é fugaz. E aí o tempo vai passando e logo você se dá conta, poxa vida, quero refazer meu caminho, sem problema nenhum. Escolhe, porque o coração não está atrelado. É sempre a emoção que atrela-nos uns aos outros, e essa é a nossa vida. E claro, como nós estamos falando sobre o significado das vidas atuais, e esse relógio corre, que é uma beleza, assim como eu, também não paro. Até meia-noite nós vamos aqui, feliz e forte. Eu gostaria de trazer uma pequena história e deixar a recomendação de leitura de um livro para aqueles que gostam de se deliciar com histórias para a sua própria vida. E eu vou falar sobre um livro cujo nome é A Estrela Verde, de Divaldo Franco, e organização Délcio Carvalho, perdão. E é um livro de contos que nos traz contos sobre o significado da vida de pessoas que por essa vida passaram, mas muito similar à nossa vida. E eu vou falar sobre um dos contos contidos neste livro, cujo nome é O Sofrimento Ignorado. Havia 9 engenheiros que disputavam vagas de emprego numa empresa muito grande. Os 9 entraram. O tempo foi passando, decorreram-se 5 anos, mais ou menos, daqueles 9 conhecidos que lá entraram. Daquele grupo de 9 pessoas, 7 eram mais ou menos a massa, similar àquilo que nós vivemos.
mais ou menos parecido, está todo com todo mundo, e se comportam da maneira como todo mundo se comporta. Mas também 2 tinham características um tanto quanto diferentes. Um deles era bastante brincalhão e sarrista. Mas sarrista de tirar sarro dos outros, evidentemente. E outro era muito quieto, introspectivo e cabisbaixo na sua forma de ser e de viver. E o tempo foi passando e esse sarrista percebeu, evidentemente, como todos os outros, que aquele não se comportava de uma maneira que ele gostaria que fosse. Porque às vezes nós colocamos a nossa expectativa no comportamento das outras pessoas, a similaridade desse personagem. E o tempo foi passando e ele, que era um exímio pescador, disse àqueles outros 7, que eram amigos também, muito próximos: olha, eu vou fazer uma brincadeira. Nesse final de semana eu vou fazer uma pesca. Mas uma pesca que, se bem sucedida, vai render não somente bastante peixe para todos nós, mas uma brincadeira muito boa em que todos poderemos rir muito. Ele disse: se eu for bem sucedido, todos vocês 7 terão filés de peixe, de salmão, resultado da minha pescaria. E Ernesto apontou para o outro, que era o quieto, que nunca participava de nada. Para ele eu vou reservar as escamas, os rabos, cabeças e todas as vísceras dos peixes, porque eu vou limpar. E quando ele abrir esse pacote, todos podemos cair na gargalhada. E ele estava se sentindo muito bem com isso. E ele falou: poxa vida, já que aqui somos uma família, eu espero que pelo menos dessa maneira a gente se divirta. E ele foi para a sua pescaria no domingo. Foi muito bem sucedido. Separou todos os pacotes, os 7 com aqueles que seriam os filés para os seus amigos e um pouco maior que seria para Ernesto. E ele estava esfuziante, porque poderia estabelecer que o seu plano na segunda-feira seria bem sucedido como a pescaria. Chegou lá na empresa com todos os pacotes, com todos eles já identificados para os seus respectivos destinos, as pessoas que receberiam. E ele chamou todo mundo na hora do almoço. E Ernesto nunca sentava com eles, sempre ficava sozinho, isolado. E ele disse: poxa vida, hoje vai ser diferente. E ele foi pessoalmente chamar Ernesto. Disse que havia feito uma pescaria, que fora bem sucedido, e por isso mesmo chamou ele e disse: vem para cá sentar conosco, que hoje eu quero distribuir o resultado da minha pescaria para todos, e você é um deles. E ele ficou assim meio sem saber por que foi chamado. Mas foi. Sentou na mesa como todo mundo. Ele falou que havia feito a pescaria, que pescou muitos salmões, e por isso mesmo haveria de distribuir todos os filés para aqueles que lá estavam. Estava com um nó muito bem feito, bonito, com um laço especial cada um dos pacotes. Distribuiu cada um deles, e Ernesto percebeu que recebeu o maior. E ele disse: olha, eu ganhei a sorte grande nesse domingo. Então quero compartilhar com todos vocês que são meus amigos esta pescaria. E ele só observando Ernesto. E aquele povo também, com um olho no peixe e um olho no gato, olhando para Ernesto. E de repente perceberam que Ernesto estava um pouco constrangido. Ele engoliu seco, viram o pomo de Adão descer e subir. Uma lágrima caiu do seu olho. E ninguém entendeu muito bem porque aquilo estava acontecendo. E Ernesto, talvez depois de 5 anos de ter proferido nem 100 palavras, falou um pouco. Ele disse: meus amigos, eu sei que vocês sabem que eu sou uma pessoa introspectiva, um pouco mais quieta, que não fala muito. Eu talvez possa até ser considerado como um psicopata por vocês. Mas no dia de hoje eu gostaria de abrir um pouco o meu coração. E a voz embargou novamente, os olhos umedeceram. Ele disse: eu quero falar sobre um pouquinho da minha vida. Eu, quando entrei aqui, nunca falei com ninguém e nunca reclamei nada daquilo que eu vivia. Mas hoje talvez seja o momento.
justamente porque recebi esse presente e senti no coração que deveria falar um pouco. E todo mundo naquela expectativa, porque não sabia o que viria, nem conheciam ele direito. E ele disse: a minha vida é mais ou menos o seguinte: antes de entrar aqui, a minha esposa sofreu um acidente. Ela tornou-se tetraplégica. Então, todos os dias, depois que eu entrei nesse trabalho, a minha função é trazer proventos, recursos para dentro de casa, para que ela possa viver relativamente asseada, que tenha as suas necessidades orgânicas satisfeitas, que eu possa ajudar e que eu possa pagar os enfermeiros e as medicações do dia a dia da sua vida. Então, isso me consome uma energia tremenda. Eu fico muito triste, depressivo às vezes. Mas não é só isso. Eu tenho com essa mulher 5 filhos. E esses 5 filhos nem a escola estão frequentando no momento. Só que desde o tempo em que ela tornou-se tetraplégica, eu batalho todos os dias e não consigo trazer alimento suficiente para dentro de casa. Então, eles há 5 anos não comem carne. E eu acho que foi Deus que mandou você, meu amigo. Porque, pelo menos hoje, eles vão comer salmão. E eu fico muito feliz porque eu me senti tocado e precisei dizer um pouquinho sobre a minha vida para você, que é meu amigo e eu nem sabia. E ele começou a abrir o pacote. Estava com o laço. E todo mundo ficou naquela, num olhar de espantado, sem saber o que fazer. Mas aquele que presenteou tentou interceptar o pacote antes. Só que ele abriu. E olhou para dentro, puxou um rabo de salmão e outra lágrima lhe escorreu do rosto. E ele disse: muito obrigado. Colocou de volta e continuou a chorar, intimamente destroçado. Mas virou um constrangimento geral e todos pegaram seu pacote e começaram a depositar no seu colo, com uma certa postura de respeito. E às vezes na nossa vida é mais ou menos assim também, né? A gente não sabe muito bem o que é a vida das pessoas, não sabe a trilha que cada um de nós está, não sabe as cruzes que cada um de nós carrega, e muitas das vezes julgamos o outro com a nossa ótica sem saber qual é a verdade. Mas até aquele que pescou também deu seu próprio pacote. E ele ficou com os 7 pacotes, os 8 pacotes no seu colo. E pediram desculpa pela brincadeira. Aquele que foi o pescador disse: Ernesto, eu preciso fazer alguma coisa para me redimir, porque só desculpa não resolve. Eu gostaria de lhe pedir para poder fazer uma visita na sua casa e conhecer a realidade que você enfrenta todos os dias na sua família. E foi assentido. Todos eles, no dia seguinte, se dirigiram à casa de Ernesto. Foram até lá e observaram o que lá acontecia. Sensibilizaram-se e por isso mesmo ainda disseram: Ernesto, nós vamos assumir as despesas médicas da sua esposa. Mas também gostaríamos de assumir as despesas educacionais de todos os seus filhos, para que eles possam ser cidadãos de bem, para que eles possam ser recompensados com uma brincadeira que talvez foi de muito mau gosto da nossa parte. E ele assentiu. E o tempo passou, depois de 2 meses a mulher de Ernesto morre. Mas algo inusitado aconteceu naquele dia. Foi a primeira vez que Ernesto viu na sua própria esposa um sorriso genuíno e verdadeiro. Morrera feliz, satisfeita, com o entendimento de que seus filhos seguiriam um destino correto que ela achava digno. E o tempo foi passando, e no dia que essa história foi narrada, o filho mais novo de Ernesto era presidente da empresa na qual todos trabalhavam. E todos, quando se aposentaram, também dedicaram a sua vida a fundar uma ONG que cuidasse das pessoas que tivessem a tetraplegia.
Essa dificuldade que é muito natural na vida dos outros, mas às vezes na vida da nossa própria família. Mas momentos como esse de crise para nós, seja ele qual for, faz-nos pensar na família que nós mesmos temos. Às vezes com dificuldades um pouco mais difíceis, às vezes com dificuldades um pouco mais tranquilas. Mas também nos fazem pensar que vale a pena colocarmos-nos à disposição de agradecer a vida por tudo isso que a vida nos dá. Às vezes pais difíceis, às vezes pais complicados, às vezes famílias com necessidades que necessitam do nosso esforço e do nosso empenho. E todos aqui estamos pensando nesses nossos familiares que fazem parte da nossa vida, que requerem de nós um pouco mais de paciência, um pouco mais de caridade. E vivenciar momentos como esse é observar que às vezes é necessário da nossa parte um pouco mais de reflexão para entendermos aquilo que passa através da casca, a semelhança dessa situação que vivenciou Ernesto. Mas também é necessário que momentos como esse nos traga à alma a sensação de agradecimento. Agradecimento porque todos nós temos a possibilidade íntima de escolher o que a gente quer, de escolher um futuro melhor que às vezes será traduzido por uma cruz no nosso ombro, do começo da nossa vida em que nos entendemos como pessoa até o dia da nossa partida. E todos nós temos a possibilidade de entender que vale a pena agradecer por essa compreensão. Mas agradecer intimamente de coração por situações que nos levem a refletir e entender coisas como essas. Assim, meus amigos, nós chegamos ao fim da nossa reflexão, talvez da nossa viagem interna, e até, quem sabe, alguns de nós estará pensando, talvez até da nossa conclusão, das coisas difíceis pelas quais passamos, os porquê da vida, aqueles que nos perguntam intimamente o que é que vim fazer aqui nesta vida, e às vezes num lampejo de lucidez, de reflexão, de alegria e até, quem sabe, de muita boa vontade, a gente chega à conclusão de que a nossa missão é ter um pouco mais de caridade. Assim, meus amigos, eu deixo, por fim, aquele abraço já cheio de saudade. E rogo aos céus que numa próxima oportunidade nós possamos novamente pararmos um pouco nessa correria interna que nós conhecemos como vida, o ganha-pão diário, dessa correria infinita, que a gente faça uma pausa e pare para pensar talvez das coisas que é necessário da nossa parte mudar. Deixo assim então, para não tomar mais tempo de ninguém, aquele abraço amigo e faço votos de que a gente possa escolher com muita boa vontade qual caminho quer seguir. Assim, deixo aquele abraço apertado, com muito carinho, e rogo que numa próxima oportunidade a gente esteja aqui para pensar, refletir e quem sabe, se Deus quiser, mudar para melhor. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.